Imagine um homem comum, com as mãos calejadas pelo trabalho no campo, cuidando de ovelhas sob o sol ardente e cultivando figueiras em uma vila esquecida. Ele não tinha títulos, não era um erudito das escrituras, nem sonhava em ser notado pelos grandes. Mas um dia, uma voz divina o arrancou da simplicidade e o lançou em uma missão impossível: enfrentar reis, denunciar injustiças e proclamar uma verdade que o mundo rejeitava. Esse é Amós, um pastor de Tecoa que se tornou uma das vozes mais poderosas da história bíblica. Prepare-se para uma jornada que vai abalar sua visão sobre coragem e fé. Amós nasceu em Tecoa, uma pequena vila cercada por colinas douradas, onde a simplicidade da vida pastoral moldou seu caráter. Desde jovem, ele se dedicava a cuidar de ovelhas e cultivar figueiras, vivendo em harmonia com a terra que o nutria. Suas mãos calejadas, resultado de dias sob o sol ardente, eram testemunhas de um trabalho árduo e honesto. A rotina de Amós era marcada pelo ritmo das estações. A primavera trazia o nascimento dos cordeiros. O verão era tempo de colheita e o inverno, um período de reflexão e espera. Entre os balidos das ovelhas e o farfalhar das folhas, ele encontrava um propósito silencioso, mas profundo. A vida em Tecoa era tranquila, quase esquecida pelo mundo. Amós não sonhava em ser notado, não buscava títulos ou reconhecimento. Ele se contentava com a simplicidade de seu dia a dia, ouvindo as histórias dos viajantes que passavam, absorvendo relatos de uma vida que parecia tão distante da sua. Mas em seu íntimo havia uma inquietação, uma chama que começava a se acender, uma voz que sussurrava em seu coração. Ele não sabia, mas estava destinado a se tornar uma das vozes mais poderosas da história bíblica. Certa manhã, enquanto guiava seu rebanho pelas encostas, algo extraordinário aconteceu. O céu estava claro e o sol começava a se erguer, tingindo o horizonte de cores vibrantes. Amós sentiu um peso em seu peito, uma urgência que o fez parar. Ele olhou para o céu e, naquele instante, uma presença envolvente o cercou. Não era uma voz audível, mas uma convicção profunda que o chamava para algo maior. A mensagem era clara: Deus o escolheu para uma missão. Ele deveria deixar a segurança de Tecoa e ir a Israel, onde a injustiça e a opressão se espalhavam como ervas daninhas. A jornada não seria fácil. Amós partiu com seu cajado, sua fé e uma determinação que ele mesmo não compreendia totalmente. Ao chegar a Israel, o contraste entre sua vida simples e a opulência do reino era gritante. Samaria, com seus palácios de mármore e mercados vibrantes, escondia uma verdade sombria: a miséria dos pobres, a exploração dos trabalhadores e a hipocrisia dos líderes religiosos. Amós observou tudo isso com um olhar crítico e sua indignação cresceu. Ele sabia que precisava falar, que sua voz deveria ecoar contra a injustiça. Quando finalmente se apresentou diante da multidão, um misto de nervosismo e determinação tomou conta dele. O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir sua voz de Jerusalém, proclamou, sua voz ressoando como um trovão. As palavras de Amós cortaram o ar e a multidão hesitou intrigada. Ele começou a denunciar as injustiças, a ganância dos ricos e a opressão dos pobres. Vocês que esmagam os pobres e cobram tributos injustos, não viverão nas casas luxuosas que construíram, gritou, e o eco de suas palavras reverberou nas mentes e corações dos ouvintes. A mensagem de Amós não era apenas uma crítica aos poderosos, mas um chamado à ação. Ele falava de um Deus que desejava justiça, que não se contentava com rituais vazios, mas clamava por retidão e equidade. Quero justiça como um rio, retidão como um ribeiro perene, exclamou, e sua voz se tornava cada vez mais firme. As reações foram diversas. Alguns se sentiram tocados, outros se indignaram. Mas Amós não se deixaria abalar. Ele sabia que estava cumprindo um chamado divino. No entanto, a oposição não tardou a surgir. Amazias, sacerdote de Betel, viu sua influência ameaçada e procurou silenciar Amós. Ele enviou mensagens ao rei Jeroboão, acusando o pastor de conspiração. Quando Amazias confrontou Amós, exigindo que ele deixasse Israel e voltasse para sua terra, o pastor respondeu com coragem: Não sou profeta nem filho de profeta, sou boiadeiro, cuido de sicômoros, mas Deus me tirou do rebanho e disse: vai. Essa confissão de humildade e determinação ressoou como um grito de resistência.
mostrando que Deus pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos. A tensão aumentou à medida que Amós continuava sua pregação. Ele não se intimidou diante das ameaças, e suas visões se tornaram mais intensas. Um campo devorado por gafanhotos, um fogo que consumia tudo em seu caminho e um prumo que mediria a retidão de Israel. Cada visão era um chamado à reflexão, um alerta de que o tempo estava se esgotando. A multidão, dividida entre o medo e a esperança, começou a perceber que as palavras de Amós eram mais do que simples profecias, eram um convite à transformação. Em uma noite decisiva, enquanto Amós pregava em uma praça cheia, a opressão atingiu seu clímax. Guardas reais apareceram, prontos para silenciá-lo. O ar estava pesado de tensão e os olhares se voltaram para o pastor, que, encharcado pela chuva torrencial que repentinamente caiu, ergueu os braços e clamou: "O Senhor fala, e a terra treme." O espetáculo era impressionante e a multidão ficou em silêncio, capturada pela gravidade do momento. Amós, em meio à tempestade, viu uma visão de esperança, um novo broto que surgia entre as ruínas, simbolizando a possibilidade de renovação e restauração. Após esse confronto, Amós desapareceu das páginas da história. Não há registros de sua morte, mas seu legado perdurou. Suas palavras ecoaram através dos séculos, inspirando outros a se levantarem contra a injustiça. A coragem de Amós, um homem comum, nos ensina que Deus não escolhe os poderosos, mas os humildes para realizar seus planos. Sua história é um lembrete de que a fé e a coragem podem transformar vidas e comunidades. Hoje, ao refletirmos sobre a jornada de Amós, somos chamados a ouvir a voz que ecoa em nossos corações. A injustiça ainda persiste e as vozes que clamam por mudança são necessárias mais do que nunca. Como Amós, podemos ser instrumentos de transformação em nossas comunidades, desafiando o status quo e buscando a justiça. Se essa mensagem ressoou em você, lembre-se de que cada um de nós pode fazer a diferença. A coragem de um homem comum pode inspirar muitos e a fé pode mover montanhas. Essa história nos ensina que Deus usa o simples para abalar o mundo. Amós nos chama à justiça, à coragem de ouvir e obedecer. Se isso te moveu, inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida. Curta e comente. Sua voz pode mudar algo. Já ouviu um chamado? Compartilhe abaixo. Que a justiça de Amós flua em sua vida como um rio eterno.